Oi gente, eu sou o Cher Soares e hoje eu tenho mais um vídeo para você sobre a nossa série de sucesso. Como vocês sabem, eu tenho estudado o sucesso há bastante tempo, né? Estudo com frequência os motivos que levam as pessoas a ter sucesso, os motivos que fazem com que as pessoas fracassem em todas as áreas da sua vida. Com frequência, quando o tema é sucesso, muitas pessoas me perguntam: Cher, será que existe uma fórmula para o sucesso? E muitas pessoas tendem a dizer que não existe nenhuma fórmula para o sucesso. Eu costumo dizer que as pessoas que dizem que não tem fórmula para o sucesso, normalmente são aquelas pessoas que justamente não têm sucesso. Porque na verdade existem fórmulas, existem muitas fórmulas. É só você seguir qualquer pessoa de muito sucesso e qualquer uma dessas pessoas provavelmente terá uma fórmula para lhe contar. Ela terá uma técnica, algo que ela faz, algo que ela deixa de fazer, que o ajudou na jornada em relação ao sucesso. Ou seja, o desafio não é a fórmula, o desafio é seguir a fórmula para o sucesso. Muito bem, uma das fórmulas que nós criamos aqui é a fórmula que nós chamamos de TIT. Nós chamamos essa fórmula de TIT, e TIT é a sigla para talento, inteligência e trabalho. O que acontece é que muitas pessoas, ao invés de TIT, elas dão tilt. São aquelas pessoas que dão tilt na vida, ou seja, elas travam, elas se sabotam, elas não conseguem progredir, elas não conseguem crescer, elas não conseguem evoluir. Será que você conhece alguém que já deu tilt? Será que você já viu alguém dando tilt algum dia? Você sabe a diferença entre o TIT e o tilt? Então vamos lá. Vamos voltar para a fórmula TIT. E eu queria explicar para vocês o significado do talento, da inteligência e do trabalho. Então vamos lá. A primeira letra do TIT, que é a letra T, ela se refere justamente a talento. O talento é algo nato. Cada um de nós tem um conjunto de talentos mais naturais. Você nasceu com alguns talentos mais desenvolvidos, ou seja, naturalmente você é mais talentoso em determinada área. Observe que existe uma grande diferença entre um talento e um ponto forte. Um talento é algo nato, e para que um talento vire um ponto forte, você precisa agregar ao talento mais conhecimento, mais técnicas e mais experiência. Isso é o que acontece, por exemplo, com muitos esportistas que são naturalmente muito talentosos, mas que quando passam a treinar, quando passam a se submeter a um plano de treinamento, a uma orientação profissional, eles acabam expandindo muito as suas próprias capacidades e aí aquele talento vira um ponto forte. Para que você não tenha dúvidas a respeito de como funciona isso, eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece. O Neymar. O Neymar é um jogador naturalmente muito talentoso, que quando jogava aqui no Brasil já chamava a atenção pelo talento que ele tinha na disciplina do futebol, mas que quando mudou para a Europa, ele acabou agregando novos fundamentos, novos conceitos, novas técnicas, novos treinamentos, e aquilo onde ele já era naturalmente talentoso virou um grande ponto forte. Pois bem, cada um de nós é mais talentoso em determinado conjunto de coisas. Alguns estudos mostram que existem aproximadamente 30, 40 grupos de talentos dominantes e que eu, você e todas as outras pessoas somos naturalmente muito fortes em um grupo de 3 a 5 talentos. E é fundamental que você entenda quais são as áreas onde você naturalmente é mais talentoso, porque se você alicerçar a sua carreira, a sua profissão, os seus objetivos nestas áreas onde você é muito mais talentoso, certamente você vai ter mais chance de sucesso. Quando você alicerça sua carreira ou sua profissão, por exemplo, em uma área onde você não tem naturalmente muito talento, você consome muita energia. E uma pista interessante para você se autoavaliar e entender em quais áreas você é muito talentoso é você parar para perceber, por exemplo, em toda a tua história pessoal e profissional, quais são aquelas coisas que naturalmente você faz muito bem. Quais são aquelas coisas que desde criança, desde a sua juventude, adolescência, seus pais, amigos, parentes, professores já diziam que você naturalmente era talentoso? Aquelas coisas que quando você faz, você se reenergiza, você se diverte, você não vê o tempo passar. São dicas, são pistas de coisas que você faz em áreas onde você tem bastante talento. Então, essa é a letra T, a letra dos talentos. Descubra quais são os seus e vá adiante.
Vamos para a segunda letra, o I de inteligência. Existem muitas teorias, muitas correntes a respeito de inteligência. Existe, por exemplo, a teoria das inteligências múltiplas, e a maioria de nós conhece um parâmetro que se utiliza para medir inteligência, que é o famoso QI, que é o quociente de inteligência, que é um quociente que mede aquela sua inteligência lógico-matemática, cartesiana, cognitiva. Evidentemente, isso pode ser comparado. Algumas pessoas têm um QI, outras pessoas têm outro QI. Porém, quando você acaba reduzindo todo o espectro da inteligência apenas ao QI, você pode estar deixando passar outras áreas onde você pode naturalmente ser muito inteligente. Então, depois do QI, surgiu um novo Q, que é o Q conhecido como QE. E você talvez já tenha escutado falar do QE. O QE é o quociente emocional, é a sua capacidade de se autogerir emocionalmente, derivado da inteligência emocional, ou seja, aquela pessoa que tem mais propriedade sobre a sua própria estrutura emocional, mais capacidade de autogestão e que são menos dependentes das variáveis externas e dos estímulos ambientais. Elas conseguem controlar a si mesmas e se manter mais fiéis a seus estados emocionais mais fortalecedores. Tem pessoas com baixo QE, e tem pessoas com alto QE, quociente emocional, pessoas que de fato conseguem se manter mais felizes, mais alegres, mais fortes, mais entusiasmadas. E essas pessoas costumam ser as pessoas que têm maior capacidade de lidar com toda a dinâmica da vida. Então, o segundo Q, o QE. O terceiro Q é justamente o QA. Esse é um Q que é pouco conhecido da maioria das pessoas. O QA é o quociente de adversidade, que é a capacidade que cada um de nós tem de lidar com a adversidade. Algumas pessoas são muito pouco resilientes, ou seja, com qualquer adversidade, elas deprimem, elas melindram, elas caem, elas se desconstroem e acabam se destruindo. Outras pessoas têm um quociente de adversidade um pouco mais alto, conseguem lidar um pouco melhor com os tombos, com os tropeços que elas acumulam ao longo da vida. Ou seja, elas entendem cada experiência mal sucedida como um grande aprendizado, como uma experiência a ser acumulada no seu processo de desenvolvimento e não como fracasso. É sabido que toda pessoa com quociente de adversidade maior tende a ir mais longe, porque ela lida melhor com todas as intempéries que aparecem ao longo da vida. Então esse é o terceiro Q, o QA. Então falamos do QI, quociente de inteligência, falamos do QE, quociente emocional, e falamos do QA, que é o quociente da adversidade. E o quarto Q é o quociente organizacional, que é aquela capacidade de trabalhar bem em grupo, dentro de uma organização, seguindo as regras, as normas, as políticas e os valores de determinado sistema organizacional. Algumas pessoas são verdadeiros talentos, altamente inteligentes, com uma capacidade incrível, mas se sabotam por não conseguirem permanecer dentro de uma instituição, porque não têm capacidade de formar grandes grupos, de interagir de forma saudável, consistente e perene com outras pessoas e com a organização. Então, QA, QE, QI e QO, isso resume bem a segunda letra, que é o I do Tite, para você expandir a sua inteligência, o seu quociente de inteligência dentro dessas quatro letras, de maneira que você não dê tilt. A terceira e última letra do Tite é o outro T, é o nosso segundo T, que aqui significa trabalho, ou seja, temos que trabalhar. E é interessante agora a gente pensar na correlação. Eu vou me dar aqui ao direito de resgatar mais um exemplo do futebol para poder conseguir explicar bem a minha tese. Quando a gente compara, por exemplo, talento e trabalho, e eu comparo, por exemplo, dois grandes esportistas que estão aí no topo do futebol mundial, que são Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo, eu poderia arriscar, apesar de não ser nenhum grande especialista em futebol, eu poderia arriscar um palpite de que, naturalmente, o Lionel Messi é um jogador muito mais talentoso do que o Cristiano Ronaldo. E como faz um Cristiano Ronaldo para competir com o Messi? Se ele não tem o mesmo nível de talento, ele compensa como? Trabalhando mais e melhor. Daí que um Cristiano Ronaldo tem que treinar um pouco mais, chegar um pouco mais cedo, sair um pouco mais tarde,
ter um condicionamento físico melhor. Isso vale para qualquer área da vida. Se você é alguém da área de vendas e você precisa vender mais e talvez você não tenha determinados talentos que de repente os melhores profissionais de vendas da sua equipe têm, saia um pouco mais cedo, faça uma visita a mais, ligue para mais 2 clientes, ande 1 quilômetro a mais que seja, porque trabalhando um pouco mais e melhor, você acaba compensando um determinado talento que você não tenha tão desenvolvido. Então essa é a fórmula TIT: talento, inteligência e trabalho. Basta você colocar os 3 muito bem alinhados e você terá sucesso com toda certeza na sua vida. Muito bem, você deve estar se perguntando, e quando o TIT vira tilt? Quando as pessoas dão tilt? Quando as pessoas travam? As pessoas travam quando na fórmula TIT entra a letra L e transforma o TIT em tilt. E a letra L de limitadores, que são aqueles limitadores que nós temos dentro de nós mesmos, que cada um de nós tem o seu próprio conjunto de limitadores e faz com que isso faz com que a gente se sabote no dia a dia. O que são os limitadores? São aquelas coisas que nós repetimos, aqueles padrões de pensamento, de conduta, de comportamento, de linguagem, inclusive, que a gente repete às vezes sem perceber e que acabam prejudicando a nossa própria jornada em relação ao sucesso. Que tipo de limitadores tem alto potencial de sabotar o seu projeto de sucesso pessoal? Eu vou dar alguns exemplos enquanto você vai pensando aí por conta própria nos seus próprios limitadores. Um exemplo de limitador importante é, por exemplo, a procrastinação. A procrastinação, deixar para depois, sempre adiar coisas importantes, acaba sendo um grande limitador que sabota pessoas que têm altíssimo potencial de sucesso. Talvez você esteja se perguntando, existem pessoas de alto potencial e baixo resultado? Certamente que sim, normalmente porque são reféns dos seus próprios limitadores. Então, procrastinação, indisciplina, preguiça, mentira, temperamento explosivo, baixo nível de exigência consigo mesmo e de qualidade dos seus serviços, um perfil mais reclamão e altamente crítico, falar mal dos outros, julgar antecipadamente, são todos padrões limitadores que, por mais talento, por mais inteligência e por mais trabalho que você tenha, acabam sabotando você e fazendo você dar tilt. Então, todos nós temos esses padrões, provavelmente esses padrões já se manifestaram em outros momentos da sua vida e o importante é você reconhecer quais são os padrões limitadores que você possui, quais são aqueles padrões que têm alto potencial de te sabotar, que te atrapalham, que te prejudicam, para que você possa decidir o que fazer com eles. O fato é que se você descobre quais são os seus limitadores, você consegue fazer um esforço dedicado no sentido de combatê-los e aí você extermina, liquida, neutraliza esses limitadores e você acaba com o tilt e aí você pode seguir a fórmula TIT e ter todo o sucesso que você merece, ok? Então essa é a dica de hoje, direto aqui da nossa biblioteca de vídeos. O tema de hoje é sucesso. Não dê tilt. Se você conhece alguém que dá tilt também, compartilhe o vídeo, comenta, deixe os seus comentários e continue acompanhando aqui outras dicas muito em breve. Valeu, um abraço, até breve.